Quem vai te avisar quando você chegou lá? É engraçada essa pergunta. Eu vou depois dividir aqui, mas no mesmo dia que eu decidi que eu ia falar sobre esse tema, uma amiga me mandou um áudio que eu vou colocar aqui no final. E eu acho que fala muito sobre esse tema. Esse tema, ele é um alerta, eu acho, para essa questão da gente não deixar de enxergar mesmo, da gente não enxergar mais, a gente perder a sensibilidade de olhar com carinho aquilo que a gente desejava outra hora, sabe? E aí eu vou para um ponto que é o que é chegar lá, né? Onde é esse lugar lá? A resposta, eu acho que ela varia para cada pessoa e para cada momento de vida também. Eu te convido a fazer essa regressão, assim, de quando você era muito pequeno ou muito pequena. De qual era o sonho mais antigo, assim, com detalhes que você tinha. Eu me lembro de uma cena muito específica que eu tava desenhando uma casa. Eu não lembro com quem eu tava desenhando essa casa. Mas eu lembro que eu peguei várias folhas A4 e colei, sabe, pra eu desenhar realmente a casa numa planta. E eu lembro que a casa era grande, porque eu queria ter vários cômodos, né? Eu nem lembro pra que eu precisava de tantos cômodos. Eu tinha uma casa na árvore, nessa casa. Mas além disso, eu tinha uma camisola de seda, porque eu acho que eu via minha mãe usando a camisola de seda e eu achava aquilo super chique. Tipo assim, uma coisa meio princesa, sabe? E bonito e gostoso. E aquilo pra mim era muito adulto. Um dia eu vou ter uma casa grande com muitos cômodos e eu vou ter uma camisola de seda. E tem muito tempo que eu não lembrava disso. E em algum momento eu deixei de observar que isso, só viver onde eu tô é um sonho. Já foi um sonho. E mais recentemente também, né? Até ano passado eu queria ir pra uma casa maior. E é exatamente o que eu tô vivendo. Mas eu não sinto exatamente que eu conquisto, assim, que eu me apodero da conquista, sabe? Esse exercício, né, que eu fiz agora da criança, de ver na infância, parece bem remoto, parece bem esdrúxulo, parece... é óbvio que vai ser algo bobo, né? Mas de lá pra cá, né, ao longo desses 32 anos, tantas coisas já foram meu lá, do chegar lá. Um ponto que eu acho interessante é que o custo daquele lá muda, o custo da conquista muda. Eu tava percebendo isso, enfim, enquanto eu tava organizando o roteiro desse podcast. Eu acho que na carência daquela coisa, daquele sonho, daquela situação, ela custa muito caro. Ela envolve muitas coisas. Então, quando eu queria me mudar pra cá, aqui era tudo. Encontrar esse lugar era tudo. Então, eu tava na carência desse lugar. Ele era muita coisa pra mim. Ele parecia ser um espaço muito grande das minhas energias. Merecer muita importância. Merecer muita pesquisa. Merecer muito do meu emocional também. Parecia que minha felicidade, de alguma forma, tava dependendo daquela coisa. Porque na carência daquela conquista, ela vale muito. Mas no momento que eu conquisto, eu saio da carência e vou pro lugar da existência, né? Daquilo foi suprido. E aquilo que era o meu distante vira normal. Então, se eu era uma menina que antes sonhava ter camisola de seda, no momento que eu sou uma menina que usa camisola de seda, isso automaticamente vira o meu normal, porque eu acho que a gente se acostuma muito rápido com as coisas. Qualquer presente, né? Primeira casa de boneca, primeiro Discman, no meu caso, primeira bolsa especial, primeiro celular. No momento da carência, aquilo ali significa tudo, é uma vibração, é uma coisa, é um desabrochar, é um sentimento. E assim que a gente conquista, você se acostuma tão rápido. Tão rápido. Não sei se vocês já sentiram isso, mas é quando a gente recebe um celular novo, algum aparelho de tecnologia novo, acho que traduz muito isso. Porque no momento que a gente abre aquilo, a gente abre entendendo o valor daquela peça, a fragilidade daquela coisa, que a gente até fala, nossa, vou cuidar muito, eu vou ser muito cuidadoso com isso aqui, eu nem vou tirar a película de proteção, sabe? Já vou botar uma capinha,
O jeito que a gente segura é um jeito cuidadoso. A gente não quer que nada toque, que ele não toque na água, que ele não toque, que ele não esteja em velocidade. A gente vê que a gente tem tanto cuidado, a gente tem tanto esmero, assim, a gente tem tanta admiração com aquilo que a gente conquistou. Que é um cuidar casulado, sabe? Parece que a gente tá abraçando para que nada possa destruir aquela conquista. Mas, assim, é só dar um tempo de uma semana que a gente se acostuma com aquilo. E aquilo que virou nosso sonho, já foi nosso sonho, vira tão fácil nossa realidade. Tão fácil. Que aquele aparelho tecnológico que eu falei que eu não ia deixar que nada tocasse nele, eu entro no banho com ele, eu deixo ele cair no chão, eu molho ele, eu não ligo se ele entra na água. Eu acho que ele suporta tudo, porque ele entrou numa linha de normalidade. Eu posso estar viajando aqui, divagando, mas eu acho que foi uma analogia que todo mundo já viveu em algum grau. Algum objeto que foi um desejo, foi um sonho, e a gente passa por esse momento de encantamento, né? Do sonho, da viagem, da obtenção, da conquista, do encantamento, do vou proteger com todas as minhas forças, até a simplesmente banalização. Eu acho que é esse o nome. A gente passa a banalizar aquilo que foi um sonho. E, meu Deus, eu vejo que eu fiz isso com tantas coisas. E ainda tem outro ponto, tá? Tem essa banalização pela frequência. Aquilo era tão distante, tão raro, e agora é tão frequente, tá na minha mão esse aparelho, que ele é banalizado. Mas tem outra coisa também que é muito perigosa, que eu acho que é o nosso ambiente. Se eu saio de um ambiente em que alcançar algo é visto como uma conquista, e eu vou para outro ambiente em que todo mundo tem esse algo, digamos que seja uma casa própria. Só tô com coisa grande aqui, né? Só com coisas, mas vamos mudar esse exemplo. Digamos que seja conseguir um emprego. Acho que é uma boa. Ou então se formar na faculdade. Se formar na faculdade eu acho que é legal. Às vezes a gente tá tanto sonhando por aquele momento em que eu vou me formar na faculdade. Eu sonho, é meu sonho. A gente acha tanta coisa, né, que vai mudar. O dia que eu me formar na faculdade, eu vou ser feliz, eu vou estar finalizando esse ciclo, eu vou poder trabalhar, eu vou poder ditar minha rotina. Eu não sei o que você sonhava quando você ia finalizar a sua faculdade. Mas de repente, quando tá ali, naquele finalzinho, de repente a gente começa a conviver com muitas pessoas que já finalizaram a faculdade. E para elas a gente vê que não tem mais brilho. Eu acho que é esse o ponto. Para aquelas pessoas, o brilho não existe. Porque para elas é só uma faculdade, às vezes elas têm 2 faculdades, às vezes elas têm 3 faculdades. Às vezes ela nem acha a faculdade importante assim. Às vezes ela é uma pessoa que viveu sua faculdade. E se a gente se aproxima muito dessa narrativa, sem uma inteligência ali de separar o que é nosso, os nossos sonhos e o que é valioso pra gente, eu acho muito fácil a gente banalizar. O que pra mim era um sonho, aquela faculdade, aquele finalizar, aquele subir ali, fechar aquele ciclo, etc. Se eu começo a conviver com essas pessoas que pra elas é um nada, ou já foi, ou já não tem mais brilho, eu vou tirando o brilho. Eu mesmo vou tirando o brilho. É tipo por osmose. Eu já vou falando pra você de que aquilo ali não tem tanto brilho. Eu em algum momento eu sonhei com aquilo, mas me parece tão bobo. É esse o ponto. Vai me parecendo tão bobo celebrar algo que todo mundo tem, que eu mesmo tiro o brilho do que eu via. O brilho que eu via, eu tiro. Às vezes é por um embaraço, por um constrangimento. Sabe do que também? De se importar tanto. Isso é interessante. Talvez eu me importar tanto, mostrar para o outro que eu me importo tanto, fale sobre minha carência. Vai falar sobre o que eu não tenho. Vai falar que eu não tenho coisas maiores, né? Isso aqui é tão importante para mim, então significa que ela não tem coisas maiores. Mas isso é tão... Eu acho isso um perigo tão grande. Um pensamento que nos tira tanta coisa. De fato, se você pensar que celebrar sua pequena conquista vai fazer parecer para os outros que essa conquista pequena é grande, e daí? Sabe? A gente tá no final competindo com quem? Isso é uma competição sobre quem tem a maior conquista? E uma vez eu escrevi isso, eu até postei uma vez no Instagram. Com certeza essa frase não é minha, não sou a primeira pessoa a chegar nesse pensamento, mas eu realmente acredito que as conquistas não sabem os tamanhos que elas têm.
As conquistas são conquistas. E a gente que vai colocando ali emoção, vai colocando sentimento, vai colocando intensidade no como a gente sente aquilo. Porque a conquista pode ser aquilo que a gente tá falando, na banalidade. Eu ando tão facilmente hoje que pra mim andar não é nada. Mas se amanhã eu ficar difícil pra mim andar, pra mim isso vai ser a maior conquista. Eu reaver essa possibilidade. E eu vou ter vergonha. Eu vou ter vergonha que alguém ache isso grande pra mim. Mas isso é grande. Isso é. Se eu sinto isso em mim, pra que eu vou ter vergonha do que isso vai poder performar pra você? A gente já tem que se importar com tanta coisa, com tanto detalhe. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho tão bonito, eu me emociono tanto quando alguém é real. Quando alguém fala, ter aquele violão, pode ser besteira pra você, mas ter aquele violão, tocar naquele meu primeiro violão, foi um marco pra mim, porque eu não tinha onde tocar antes. Enfim, tô dando aqui o exemplo do violão. Ou poder trabalhar, ou ter meu primeiro carro, ou sair de casa, ou ter tido a coragem de sair do emprego. Porque assim, se a gente entrar nessa noia de que alguém já viveu aquilo e viveu aquilo mais de uma vez e com uma grande maestria, que para aquela pessoa não é nada, a gente não comemora mais nada, né? Porque primeiramente o mundo tá cheio de pessoas insossas, em que tudo é muito... Não é blasé a palavra, mas tudo meio que perdeu, né? Tudo não tem mais tempero, tudo parece que realmente foi banalizado. Como todo mundo tem tudo, como a gente está na sociedade do espetáculo, então, o que merece ser comemorado, então? Afinal, meu Deus, eu acho que eu entrei numa grande noia aqui. Mas eu acho que tem esse lugar, né? Na carência, a conquista é tudo. Na existência, quando eu assupro, ou se no ambiente que eu vivo essa existência é muito frequente, a gente vai tirando o brilho das conquistas. E a gente, além disso tudo, eu acho que tem a questão do momento da celebração, né? Além de todas essas questões que a gente tem que passar, relembrar o que a gente queria, perceber que a gente passou por aquilo, devolver o brilho ou deixar que ele não seja retirado daquilo que realmente pra gente teve um brilho, foi importante. Ainda tem essa questão, que é encontrar o tempo, que é não ser consumido pelo piloto automático, que é não só não comemorar porque a gente não vê mais nada, mas porque a gente vai priorizar aquilo para encontrar um tempo, ou encontrar um processo, encontrar uma forma, encontrar um formato para que aquilo entre na sua vida, para que aquilo seja encaixável de novo, para que aquilo não seja colocado como se der tempo eu faço, mas aquilo tem o seu valor mesmo. Eu estava procurando, né, assunto sobre esse tema, vendo quem já falou sobre isso antes de gravar, e teve um psicólogo, o nome dele é Rossandro Klingi, não sei como é que fala. E ele falou uma coisa que eu achei tão interessante. Ele falou o seguinte: a gente fica, né, se munindo desses momentos de exaltação e de grandes ostentações ou de coisas... Enfim, a gente querendo ter esses momentos perfeitos e que nada vai estragar. E quando a gente vai no velório de alguém, as coisas que a gente sente falta são coisas comuns, são coisas simples. É de um momento de um tomar café da manhã, é um fazer um café junto, é um dar um bom dia. E aí olha o que ele fala. A gente começou a entender, ou a dizer, ou a falar que as coisas ordinárias da vida, que elas são ordinárias, que elas realmente são ordinárias, quando na verdade as coisas ordinárias da vida, elas são extraordinárias. Então por que a gente lembra desses momentos no momento do velório de alguém, né? Porque elas tiveram algo de extraordinário, elas tiveram algo que realmente foi incrível, e eu acho que isso está muito conectado com esse papo de conquista. Por que a gente fica esperando, né, momentos perfeitos, enfim, quando às vezes o que a gente vai lembrar é aquele momento gostoso, sem muitas peripécias, sem muita organização, do encontrar de amigos, de um brinde, de uma taça improvisada, de algo que caiu, a gente consertou junto, de um carro que quebrou, enfim, das coisas que deram errado também, errado, né,
entre aspas. Eu achei isso de uma sensibilidade. E eu vi outra psicóloga falando uma coisa interessante também, que quando a gente celebra pequenas conquistas, a gente faz um empilhamento de memórias positivas. E eu acho que tá tudo muito conectado agora, né? São só nomes diferentes. Mas essa memória comum, esse momento comum que a gente tá falando no velório, faz parte do empilhamento de memórias positivas que a gente construiu ali. Então, se em algum momento foi um grande ponto para mim publicar uma poesia minha, abrir a minha marca, ser reconhecida como escritora, ou ter alguém como amiga, ou comemorar meu aniversário com as pessoas que eu amo, se emocionar com isso, guardar isso, se lembrar disso. Eu acho que ter esse instante de cair na real e perceber, dar um corpo, né? Talvez seja isso. É como se eu estivesse colocando num álbum de fotografias da vida. Eu acho que é isso, como eu leio. Eu não uso mais álbum de fotografia físico. Eu adoraria usar. Inclusive, eu comecei agora a voltar a usar uma câmera analógica justamente pela essa vontade de revelar fotos, usar um álbum. Mas aqui a minha analogia é o seguinte: talvez o celebrar pequenas conquistas, esses instantes, que pode ser um brinde, pode ser, não sei, pode ser sair, pode ser quebrar a rotina, pode ser tomar seu sabor de sorvete favorito numa terça-feira à tarde, pode ser visitar um lugar que você não visitar há muito tempo, sei lá, coisas que para você se conectam com a palavra celebração. Eu acho que isso, para mim, é a corporificação de um álbum da vida, sabe? Quando eu abri aquele álbum, que é a minha cabeça, né? Que é o compilado de memórias, eu quero ver o quê? Porque se eu só tiver passado por isso, se eu só tiver vivido por isso, como um caminhão, né? Que só vai um trator, que só vai vendo, dando check, 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 e eu não me permito emocionar, e eu não permito celebrar, e eu não permito dar o brilho. Talvez o brilho, né? Nessa metáfora muito louca, seja esse flash. Se eu não permito em algum momento parar para tirar uma fotografia, né? Qual é a hora da fotografia que eu vou escrever atrás? Esse foi o dia que eu fiz isso. Esse foi o dia que eu comecei o podcast. Se eu não me permito tirar essa fotografia no caos da minha vida, no meu dia a dia, como é que ela vai entrar no álbum das minhas memórias? Se eu não permitir isso, se eu não permitir que essa foto existisse, como é que ela vai ser lembrada? Como é que ela não vai se misturar com todos os outros dias que eu acordo, tomo café e desço? Se todos os dias forem iguais. Se eu não dou pra ela uma diferenciação, se eu não passo, sei lá, o que é gostoso pra você? É uma calda de baunilha? Se eu não passo uma calda, nem existe isso. Se eu não passo uma calda de caramelo, é a minha favorita. Se eu não passo isso num momento, como é que eu vou separar? Como é que eu vou contar pro meu coração que aquilo foi importante? Não tem como. E a gente voltando, dando esse passo aí atrás, volta a falar o que eu tava falando lá. O custo e o valor da conquista, né? Na carência é tudo, na existência é quase nada. Eu acho que esse ponto, ele leva para outra situação que eu acho extremamente perigosa, assim, que é o jeito que a gente vai se acostumando transformando conquistas como coisas totalmente essenciais, e a gente às vezes vai perdendo a noção do valor das coisas também, não só para o outro, mas principalmente nossa. Vou trazer, esse episódio tá miscelânea, mas houve um momento que eu trabalhei numa instituição bancária em que a gente tratava numa parte assim de grandes fortunas, né? E você nem precisava estar nessa área para você entender o que eu vou te falar. Mas os clientes, as pessoas, era tanto número zero no final dos números, que era tudo montantes muito grandes. Então, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, são números com tanta recorrência ali que eu vivia, que R$1.000 era nada. Que era muito fácil R$1.000 não ser mais nada, R$5.000 não ser mais nada. A gente vai banalizando os valores das coisas muito rápido. E olha que aquele dinheiro que passava pelo meu redor nem era meu, nem nunca entrou na minha conta. Mas estava tão perto de mim aquelas realidades, que de algum modo aquilo internalizava no jeito que eu vivia o mundo. E símbolos que eu nem queria consumir, por exemplo,
Nada contra Apple Watch ou quem tem Apple Watches. Mas eu vivia num mundo em que todo mundo ali, até do estagiário até o diretor, tinha Apple Watch numa época que ter um Apple Watch era muito... Já era um sinal, assim, de distinção, porque é uma coisa cara. Então, no início dessa febre, que aquilo foi banalizado de um jeito que era normal ter um Apple Watch. Eu falava com alguém assim, a pessoa fala, porque eu vou comprar um Apple Watch. Eu falo, gente, mas é bom isso? Você quer ter? Pra que você quer ter? E a pessoa nem sabia me explicar por quê. Porque todo mundo tinha. Então a resposta era essa, eu quero ter porque todo mundo tinha, não tinha muito o que se desenvolver sobre aquilo. E eu nunca quis ter aquilo, e mesmo nunca querendo ter aquilo, pra mim foi difícil me contar que eu não queria ter aquilo. Eu me relembrar que eu não queria ter. Porque aquilo foi banalizado, era tantas vezes na minha frente, todas as vezes na minha cara. Spoiler, eu nunca comprei, teve um momento que eu ganhei, mas eu nunca usei, porque eu realmente não me identifico com o Apple Watch. Mas eu tô falando aqui sobre símbolos, né? Símbolos de coisas que às vezes, coisas supérfluas também, né, que vão dançando ali, né, orbitando ali ao nosso redor, que se misturam às vezes podem virar grandes conquistas, ou às vezes não são, mas de uma coisa certa, eu acho que elas mudam a referência e os parâmetros do que é caro, do que é barato, do que é valioso, do que não é. Por isso que eu digo sobre a importância do ambiente também. Eu não sei qual é o Apple Watch que habita o seu redor, mas talvez tenha alguma coisa assim também. Talvez todo mundo já tenha ganhado um prêmio. Talvez todo mundo já tenha iniciado um mestrado. Talvez todo mundo já tenha iniciado seus próprios negócios. Todo mundo já tenha morado em determinado bairro. Todo mundo já tenha sua casa própria. Todo mundo já tenha viajado. Não sei. Às vezes você está nesse ambiente que para todo mundo é algo banal, mas para você continua sendo algo valioso. E eu acho que é necessário uma certa sensibilidade com a gente mesmo pra gente não se confundir. Esse assunto tem muitos recortes, mas eu tinha muito receio quando eu vivia nesse mundo de começar a aumentar tanto as minhas necessidades. Eu tinha muito medo de entrar muito rapidamente, né, por um acesso financeiro a um mundo de necessidades caras, que aquilo fosse escalando muito rápido e algo que era uma conquista ia virar algo essencial e aquilo escalar muito rapidamente e meu custo de vida aumentar muito, de forma muito alta. Como, por exemplo, o mundo de intervenções estéticas, né? Às vezes seu sonho é fazer alguma coisa, cuidar da sua pele, tomar alguma coisa que volte a não ter espinhas, mas você começa a frequentar, de repente, um ambiente em que não só isso é necessário, mas como o Botox é necessário, como o tratamento mais novo é necessário, como o estimulador de colágeno é necessário, como o preenchedor é necessário. Que quando você vê, não é mais R$1.000 que você precisa, é 10 mil, é 15 mil. E 15 mil também não é nada. Não sei, tá? Tô chutando aqui. Porque tudo é com base na referência. Meu Deus, eu acho que eu fui longe nesse episódio, tô indo longe. E aí vamos voltar. Tô falando sobre tudo que pode acontecer, sobre as coisas que podem se misturar no que a gente imagina em nossos sonhos, mas eu quero voltar para as coisas que já aconteceram. Porque com certeza, se você fizer seu exercício aí desde reencontrar sua criança, entender o que era sua camisola de seda lá cedinho, qual era o seu sonho, do que para você queria muito, e lembrar dos últimos 5 anos de repente, né? Sei lá, o que você queria muito, com certeza você conquistou. Alguma mudança que você fez, alguma coisa no seu estilo de vida, alguma mudança na profissão, ou na sua vida amorosa, na sua vida com amigos, ou na sua vida de socialização, ou de como você é visto. Ou é um simples ato de cortar cabelo, pintar de um jeito diferente, uma roupa que você queria ter, usar, ter coragem de usar, um lugar que você queria ter coragem de ir, um novo ambiente que você queria acessar. Provavelmente tiveram coisas aí que você fez e que você não se deu o tempo dessa fotografia, né? Que eu tô falando agora. Esse momento de você sentar, construir esse cenário do jeito que você quiser. Digamos, nesse cenário imaginário que você queria muito frequentar uma determinado campo aí pra você, era importante. Acessar um grupo de pessoas. E hoje você acessa eles. Você não só acessa eles, como você
talvez seja um deles agora. E esse grupo de pessoas pode ser várias coisas. Pode ser um grupo acadêmico, um grupo econômico, um grupo de arte, um grupo de influência, um grupo de música, não sei. Mas você queria, né? Teve um momento aí, tenta pensar, teve um momento aí que você queria muito acessar esse lugar. Tá nesse ambiente que você tá agora. E hoje você vai pra ele, você tá nele, você faz parte dele. E que horas caiu a ficha? Ou só tá caindo agora? De que você entrou lá. De que você nem se lembra mais como não é pertencer a esse lugar, porque você já tá pertencendo, né? E todas as outras coisas que sua criança teria orgulho de te ver fazendo. Seja indo pra uma padaria e poder escolher se hoje vai comer um salgado ou um doce. Isso é uma extrema liberdade, né, quando a gente é criança. Tem essa coisa lúdica, que eu não acho que ela é menor. Eu acho engraçado isso, porque eu não acho que é menor essa autonomia de você poder escolher o que você vai almoçar. Eu continuo achando isso o máximo, que significa que eu sou adulta. Que significa que a gente agora decide o que a gente vai fazer. Então, esse podcast aqui, ele existiu, esse episódio, para lhe dizer que provavelmente existiram coisas que você sonhou para você, que você projetou, que você objetivou, que você escreveu ali. Pode ser a coisa mais simples. Você fez. Você fez ela. Não sei o que você espera, não sei qual a sua idade, se você tem 20, 25, 30, 40. Mas talvez seu eu de 10 anos atrás projetava algumas coisas que você, de algum modo, viveu ou entendeu que já não faz mais sentido para você. Mas eu acho que existe alguma coisa, algum lá que você chegou e talvez você não tenha se dado conta. E eu digo isso aqui porque muitas coisas do que eu vivo, às vezes eu nem me dou conta, eu não me dei o crédito de que eu tô vivendo. E hoje, enquanto eu gravo aqui e falo com vocês, eu tô me dando conta também. Da minha camisola de seda, do meu apartamento, desse grupo que eu queria acessar, dessa conversa que eu queria ter, desse jeito que eu queria falar e agora eu tô falando. E que pra alguém pode ser uma grande besteira, mas pra mim, francamente, não me importa, porque pra mim, quem tá vivendo minha vida sou eu. Então eu devo satisfação a quem? Quem vai viver minhas emoções? Quem vai entender o que custou pra mim, se não eu mesma? E eu acho engraçado como se comunica com o primeiro episódio do Se Não Agora Quando. E outra razão pela qual eu falo aqui com vocês é porque é tão sensível falar essas coisas, porque eu não quero identificar as pessoas. Mas amigos, todos são amigos. Amigos, amigas que eu convivo e que a gente cresceu junto. Ou que eu ouvi, né, falando naquela época eu queria muito ser um sonho. Ou eu vejo que a pessoa fez, construiu um grande empreendimento, construiu uma grande marca. Sei lá, publicou um livro, foi numa grande mostra de cinema com sua arte, se formou naquela especialidade, hoje é uma grande profissional. Eu olho para aquela pessoa e eu digo, você entende onde você tá? Você se lembra daquele dia que você sonhava com isso? Você comemorou aquilo? Você teve tempo de comemorar? Em muitos casos as pessoas não se dão conta. Ou me falam, eu não tive tempo. Eu não tive tempo e aí parece que acabou também, né? O tempo ficou lá. Concordo que o que a gente está conversando aqui é sobre compor esse memorial, esse álbum da vida, né? Da cabeça. Mas há tempo. Eu sempre bato nessa tecla porque há tempo. Se a gente tá aqui vivo, você tá me ouvindo, é porque há tempo. Existe o tempo. E eu acho que quando as coisas não são vividas com tranquilidade, realmente pode gerar trauma, pode gerar ansiedade, enfim. E esse é o melhor dos mundos. Esse é o mundo ideal, que ele não existe pra todo mundo. Muito menos pra mim. Mas se a gente tá se permitindo conversar aqui agora, eu queria te falar que eu já vi pessoas que sofreram muito. Por terem conquistado muito, mas muito mesmo, sem se permitir aproveitar, usufruir. Ou sem se dar crédito, sabe? Pessoas que você olha de fora e fala assim, cara, essa pessoa deve ser muito feliz, né? Eu queria ser ela. Olha o quanto ela conquistou. Olha como ela conquistou. Olha como ela chegou lá.
E às vezes essa pessoa que tá falando, ela nem se deu conta do que você que tá de fora ali se deu conta. Porque ela já tá olhando pro que ela não tem, pro que falta. E a gente é assim, né? Acho que o nosso cérebro é muito voltado pra parte ruim. Mas quando eu me conectei com essas pessoas que, pra mim, elas tinham tudo, e eu ouvi elas me dizendo como se elas não tivessem nada, aquilo ali foi uma quebra, assim, pra mim, que eu falei, meu Deus, eu tô aqui reclamando dessa pessoa, que ela não tá enxergando a própria vida, e quem vai reclamar comigo que eu tô fazendo isso também? Então, às vezes a gente precisa de um chacoalhão, né? Alguém que coloque a vida em perspectiva e diga, olha aí, rapidinho, pare aqui 5 segundos. Você lembra como é que você era? Você lembra que você queria estar aqui? Você lembra que você queria ter esse tempo? Você lembra que você queria calçar esse sapato? Você lembra que você queria estar fazendo o que você acabou de fazer esse fim de semana? Você lembra que você queria comemorar o seu aniversário como você acabou de comemorar? Você lembra que quando você provou sua comida favorita e você disse, poxa, eu queria um dia provar ela de novo, e agora você prova quando quiser? Enfim, não sei se eu tô acertando, né, nos meus exemplos, mas é muito mais sobre é muito menos sobre quem vai te avisar e muito mais que a gente não banalize essas conquistas, que a gente tenha tempo, porque o lá vai mudar. O lá nem existe, o lá não existe. O lá, por si só, a palavra lá, ela já vem, uma palavra tão pequenininha, lá, significa o quê? Um lugar que não é aqui. Um lugar que está distante. A gente chama de lá porque a gente, na nossa cabeça, acha que para ele ser lá, para ser esse lugar incrível, ele não pode me pertencer. Eu não posso estar presenciando. Então, pra gente ter cuidado com essa sabotagem, né? Que a gente escreva em algum lugar, que a gente desenhe quais são essas metas, onde é que eu vou revisitar, eu vou escrever, vou reler esse papel em algum momento, eu vou dividir com alguém vai ser minha âncora para eu lembrar que eu queria estar aqui, que eu estou aqui agora. E que a gente permita que esse lá nos encontre. Que no momento que a gente encontre ele não pareça ser menor. Que ele não pareça ser mais fácil, porque tem isso também. Ah, se eu conseguir, então era fácil, né? Isso aqui é um exercício grande, viu? Espero que eu não tenha me perdido tanto. Na verdade, eu espero que de algum modo você tenha se acreditado um pouquinho. Que você se permita tirar essa fotografia aí de uma conquista. Se você fizer isso, eu vou amar saber o que foi. Se de algum modo esse podcast te ajudou a pegar essa conquista e você poder mexer nela e tirar essa fotografia, me diga, me conte, me mande mensagem. Eu vou amar saber. E como eu prometi, eu vou deixar o áudio aqui da minha amiga Lisandra, que me mandou absolutamente do nada e mexeu tanto comigo. Acho que é porque eu tô pra falar isso pra você faz tanto tempo que pra mim eu já tinha dito, mas acho que eu não falei. Eu acho que hoje você está no lugar que eu sempre imaginei que você estaria. Não que você tenha que estar no lugar que eu imagino que você esteja, mas por... Sabe quando uma pessoa ela fala do que ela vai ser no futuro? Não sei se você já teve essa sensação. Pelas coisas que ela faz, pelo que ela fala, por ser quem ela é. Aí você projeta uma pessoa no futuro. Quando eu conversava com você lá, quando a gente era bem mais nova, eu acho que eu te imaginava nesse lugar que você está hoje, sabe? Eu estou muito feliz porque é justamente o lugar que você mais quer estar e é a manifestação de ser você. Então, acho que pelo menos tem o sentido que você está muito feliz nesse lugar novo de se encontrar, de conversar sobre os temas que você gosta de conversar com pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas trazer novos pensamentos e novas ideias, né? Acho muito legal. Até eu que já tive conversas e conversas com você, chegou em mim também várias mensagens. Eu tô achando isso muito legal. E me inspiro também na sua história, então tô muito feliz por você. Continue fazendo o que você faz, certamente vai ajudar muita gente. E é isso.
Tô aqui, fã número 1, torcendo. Às vezes eu tenho essas conversas só na minha cabeça, aparentemente. Mas tô aqui com esses pensamentos que são maravilhosos a seu respeito e torcendo. Quando eu vi esse áudio, Lisandra foi o meu chacoalhão. Porque ela falou coisas que eu não tinha parado pra perceber. O quanto eu realmente tô vivendo coisas que eu também sentia que eu queria viver, sabe? E ela me conhece desde os meus, acho que 14 anos. São muitos anos juntos, cada uma no seu jeitinho, mas ela sabe quem eu sou, sabe? E ela sabe. É isso, tem pessoas que veem você além do que você fala. E eu acho isso genial. É uma coisa que eu desejo, assim, esse tipo de amizade pra todo mundo. Então, o que eu achei bonito nessa mensagem foi ela dizer como ela me enxerga me tornando eu, né? Eu senti assim, e isso é muito forte em mim. Eu desejo que você sinta isso também, você se tornando você. Eu queria encerrar esse episódio aqui, mas a gente tem 2 quadros que eu vou fazer rapidinho. E eu percebi como eu tô falando rápido. É a terceira vez que eu tô regravando essa parte, porque a velocidade das coisas interfere na minha própria ansiedade de falar. Meu Deus, vamos lá. A última coisa que eu fiz pela primeira vez foi ter pintado páginas de livros. Eu fiz isso para uma campanha da Palma, que no final nem foi ao ar. Mas quando eu me propus a fazer isso, assim, foi uma ideia que veio da minha cabeça do nada, pesquisando referências. Foi tão bom, me conectou com a minha criança que gostava de pintar. Eu fiz curso de pintura quando era pequena, mas nunca deu em nada, sabe? E não que eu tivesse que dar, né? Meu Deus, dei em nada. Por que a gente já vai colocando essas lógicas? Mas foram 2 horas que eu fiquei, assim, doada para aquela ação. E foi muito divertido. Sei lá, me permiti fazer aquilo, eu nem acreditava que era trabalho. Sabe quando você desconfia que você pode viver aquilo? Tipo, eu tô me autorizando mesmo a fazer isso. Foi gostoso demais. Inclusive, eu indico, ó, vocês aí que vão entrar agora no fim de semana, porque eu tô postando esse episódio completamente atrasada. Vai cair numa sexta-feira. Eu convido aí você a meter sua mão numa nova atividade. Coisa que envolva manualidade mesmo, né? Colocar a mão na terra, pintar, se melar. Eu acho que isso conecta a gente com outras coisas. E por fim, última vez que eu mudei de ideia, com certeza foi esse último Dia dos Namorados, essa dinâmica. Eu, como boa pessoa, se você já ouviu o episódio 2, né? Que gosta de resolver problema, gosta de organizar, enfim, gosta de servir. Eu sempre pré-organizava datas comemorativas, surpreendia. Eu gosto disso. Só que esse ano eu me deixei levar pela flexibilidade da situação, sabe? Pelo o que o acaso me aguardar. E eu joguei um pouco assim pro céu, joguei pra cima. Coisa que, assim, eu não me reconheceria, tá? Em outras épocas. E olha o que aconteceu. Nos 45 do segundo tempo, eu já tinha falado, vamos fazer alguma coisa em casa, não dá tempo. Felipe falou, e se a gente tentasse alguma coisa? E meu bichinho do controle falou assim, claro que não vai dar tempo, você não se organizou, claro que não vai dar. Mas, gente, não é que a gente procurou nos restaurantes que a gente mais gosta. E tinha vaga. E deu certo. E foi uma delícia. E a sobremesa foi maravilhosa. Sabe quando você joga pro acaso e dá tudo certo? Então tá aqui meu exercício da flexibilização. Funcionou. E com isso a gente termina esse episódio, que ficou quase o dobro do tempo. Ficou diferente. Tô ansiosa pra saber o que vocês acham. Tô torcendo pra que tenha sido gostoso aí do outro lado de ouvir. Foi um desaguar também, uma troca. Tanto eu pensando, eu me descobrindo. Espero que também tenha tocado em lugares aí. E vamos fechar com a pergunta: quem vai te avisar que você já chegou lá?